E aí, pessoas, seja muito bem-vindo ao CanivetCast, o podcast da Nutripura, nutrição e pastagem, que há mais de 24 anos vem garantindo produtividade, sustentabilidade e lucratividade no campo. E estamos aqui diretamente do dia de campo da Nutripura, do simpósio, do 12º simpósio. Estou aqui com o Lucas Pimenta. Lucas Pimenta, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei que foi ali meio no laço, mas deu certo, né? Não, é uma honra participar e tudo. Apesar de eu ser bem acanhado, não gostar muito disso, mas com os amigos não tem jeito de falar não. Vamos lá. Te agradeço demais. E já quero começar aqui, ô Lucas, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Bom, eu tenho já 64 anos. Eu cheguei em Rondonópolis em 1985. Me casei em 88, eu sou filho de produtor rural, meu pai já era pecuarista. E a minha esposa, também o pai dela era pecuarista. E eu fiz veterinário em Uberlândia, me formei e mudei para Rondonópolis. Como era uma fronteira nova, uma fronteira bem diferente de Minas Gerais, São Paulo, que já estava meio saturado, né? Então nós viemos para cá, comecei a namorar a Andréia, apesar que eu já conhecia ela, as famílias já eram amigas de bastante tempo. E aí eu conheci a Andréia, assim, ela era menina até, nossa diferença são 7 anos e meio, e ela já tinha virado uma moça aí de uns 16, 17 anos, foi 17 anos, eu acho. Nós começamos a namorar e tal, em 88 eu me casei. E comecei a trabalhar, eu trabalhava com meu pai e tal. Como meu pai tinha menos coisa que o seu Célio só tinha ela como filha, ele me disse assim, vamos fazer o seguinte, você pode continuar ajudando seu pai, mas eu só tenho uma filha, eu gostaria que você viesse me ajudar também. E era o meu ramo e tudo que eu sempre gostei foi pecuária. E assim eu fui. Falei, eu vou ter um pouco de problema, às vezes, que é uma questão de... são gerações diferentes, pensamentos às vezes eram diferentes, o seu Célio sempre foi muito trabalhador, só que ele tinha a visão dele e eu tinha a minha. Como as dificuldades que eu tinha com meu pai, com certeza eu teria com ele, só que pai e filho é diferente, né? Sim. Pai e filho, o pai briga e tudo mais e tal. Sogro e genro, você tem que mudar um pouquinho o jeito de tratar, porque às vezes um lado não vai tolerar, ou se fosse a minha parte ou a dele, né? Sim. E assim começamos a trabalhar junto, ele sempre foi muito... ele também era muito inteligente e sabia que se ele fosse grosseiro ou fosse mal educado, com certeza eu não ficaria. Sim. Então, ele sempre soube fazer essa gestão que isso partiu, na verdade, dele, né? Que eu era muito novo, muito imaturo, né? Isso aí partiu dele. Nós começamos a trabalhar junto e tudo. Aos poucos, o seu Célio foi pegando confiança em mim, vendo o meu potencial de trabalho, e com o passar do tempo, ele foi me entregando as fazendas para ajudar ele a tomar conta e tal. E o dia que eu vi que eu tinha conquistado totalmente a confiança dele foi quando ele me chamou, falou, de agora em diante ele passou uma procuração geral para mim, não para vender as coisas, para vender sim, vender fazenda, isso não, mas procuração geral, para mexer em banco, fazer financiamento e uma série de coisas. E eu falei, bom, ele deve confiar em mim, porque me dá uma procuração dessa do nada, né? E aí nós começamos a trabalhar e assim foi. Legal. Nesse período, o seu Célio, eu ganhava um dinheiro com meu pai e ganhava um dinheiro com o seu Célio. E o meu pai sempre foi muito conservador a respeito de investimentos e tudo mais, sempre foi muito medroso, muito cauteloso nos negócios, porque o meu avô foi um homem muito rico, o pai do meu pai. Na época, eu não me lembro, na verdade eu nem conheci ele, mas foi, acho que na década de 27, 24, quando teve aquela eu não me lembro mais, não me lembro não, assim, de acordo com a história. A depressão, né? Foi 29, eu acho. Então, nesse período, o meu avô, que era uma pessoa extrema, ele negociava demais e era um investidor e empreendedor demais, com essa crise que veio, ele acabou perdendo tudo. Ele tinha umas 5 fazendas, teve que vender 4 e ficou com uma só. Ainda o meu pai contava que era a pior fazenda, ele ficou. Meu pai, vendo aquilo, passou
foi criado naquele ambiente e ficou com medo de falar assim, eu prefiro ter menos do que tentar ser muito grande. E o seu Célio já tinha uma visão diferente. Voltando no assunto, eu ganhava um salário do meu pai e ganhava um salário do seu Célio. Aí não tinha filho nem nada, era só eu e André. Nesse período, as coisas com inflação e tudo, o dinheiro que eu ganhava não era às vezes suficiente para me viver. Eu morava num apartamentinho pequeno, a André tinha um carrinho, eu andava no carro do seu Célio, acho que era uma Fiorino, não me lembro mais, uma Pampinha, coisa desse jeito. Nesse período, a Andréia às vezes ia querer comprar alguma coisa, nosso dinheiro estava sempre curto. Eu falei, não dá, eu tenho que viver de acordo com o que a gente tem. E aí um belo dia eu falei, seu Célio, do jeito que está, não dá, eu tenho que ter um reajuste de salário. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, até eu pensar no que eu vou fazer, porque o meu pai não podia pagar mais do que ele estava pagando, porque o serviço era muito menos. Aí o seu Célio falou assim, vai o seguinte, vai gastando o que você precisar, que eu vou pensar numa coisa para você. Eu vou estudar um bom negócio para a gente. Então tá bom. Mas o que é precisar? A gente não sabe. Precisar é muito subjetivo, sim, né? Sim. Pode ser qualquer coisa, né? Você precisa de uma botina nova? Não precisa. Se você tem um par de botinas, você não precisa do segundo. Você precisa de comer fora e ir num restaurante? Não precisa. Você tem comida em casa, você não precisa. Então, eu fiquei assim, um mês, voltei e falei, não dá. Não, mas não dá por quê? Eu falei, não dá porque eu não sei gastar o que eu preciso. Aí eu falei, minha vida até piorou, porque agora eu não deixo comprar nada nem fazer mais nada, porque o dinheiro não é meu mais. Exatamente. O que eu preciso? O que for supérfluo, eu não preciso. Ele falou, não, então me dá só mais uma semana. Aí, com uma semana, ele voltou. Falou, quantos bois tem na Santa Teresa? Falou para mim, uma fazenda que a gente tem lá no Pochorel, no Geridório. Falei, lá tem 700 ou 800 bois tinham lá na época, não cabia quase nada, acho que 700 bois. Falou, é o seguinte, se eu te der a Santa Teresa para você tocar, e todo o lucro é despesa, e o lucro serão seu. E você, com o tempo, você vai me devolvendo os 700 bois. A fazenda continua sendo minha, mas o lucro é seu. Você vai viver, tá bom? Aí eu parei, pensei. A gente gastava hoje, em relação a hoje, a gente gastava quase nada. Não tinha internet, não tinha uma série de coisas. Os gastos que hoje a gente tem de andar. Tinha muito menos luxo, vamos colocar. Sim. Aí eu falei, gente, bom demais. Que aí me dava uma oportunidade de mostrar, além do meu potencial, sim, eu ia viver daquilo que eu estivesse produzindo. Eu achava mais que justo, era uma meritocracia, né? Sim. Eu continuaria trabalhando para ele e depois, nesse período, eu teria a minha parte separada, porque o que era que eu tocava para ele, eu tinha que convencer. Falava, vamos fazer isso? Às vezes falava, não. Aí eu convencia, a gente fazia. Mas sempre era uma luta, que era um confronto de gerações. E visões diferentes, muitas vezes. Sim, claro, porque eu estava muito mais novo, apesar que o seu Célio era novo na época também. Mas são visões diferentes. Eu tinha saído de uma faculdade, eu já conhecia o que era cruzamento industrial, heterose, F1. Então, tudo isso aí, entendeu? Arqueamento de carcaça e uma série de coisas. Na época não se falava em área de olho de lombo, isso não falava nada. Quando o seu Célio me fez isso, a primeira coisa, eu fui no banco, financei um tratorzinho, a fazenda estava suja, não estava limpinha, e eu comecei a reformar a fazenda. Aí eu sabia a quantidade de boi que tinha, e eu já tinha 200 boi gordo e 200 boi gordo, para quem não tinha nada, era muito dinheiro. Entendeu? Uma fazenda pequenininha. Sim. Eu tinha 2 funcionários e o terceiro era eu. Nesse período, o que eu fiz? Eu continuava trabalhando com o seu Célio, mas todo o tempo livre que eu tinha, eu ia para essa fazenda que me dava, que era minha, né? Minha, teoricamente, né? Que o lucro era meu, o resultado era meu. Não, isso eu não preciso jogar. Não, eu não vou falar. Não. Aí, bom, eu comecei a mexer, reformei a fazenda e tal.
E começou a caber mais boi. O seu Célio batia boi muito mais velho, pesado. Boi de 4 anos e meio, 5 anos, boi pesado. Eu comecei a encurtar o ciclo. Já se falava, às vezes, em semi-confinamento, assim, a gente comprava ração pronta e dava 3, 4 quilos no período do final das águas para o começo da seca. O animal ganhava aí 750 gramas, 800, a gente ficava super feliz, que era um período que o boi não ganhava nada. Não. E eu comecei, de uma certa forma, a intensificar. Aí conheci o Beto. Aliás, não, já conheci o Beto. O Beto é primo da minha esposa. E conheci o Beto, sim. O Beto era criança, né, quando eu casei. Depois o Beto formou, veio para Rondonópolis e tudo. E antes disso, eu vi que tinha alguns pastos. A gente não conseguia pastejar direito. Eu comecei a subdividir os pastos que existiam. Comecei a intensificar um pouco mais. E comecei a comprar adubo para adubar a fazenda, porque a minha demanda de pasto, o meu rebanho estava crescendo. Sim. E eu não tinha pasto para colocar esse gado. Então, eu lembrava da época de faculdade, comecei a adubar. E saí de 700 bois na Santa Teresa e cheguei a colocar quase 2.000 nesse período. Na época, os vizinhos deviam olhar. O dia que o Beto foi lá, ele ficou encantado com o que estava sendo feito. Inclusive, depois ele fez um dia de campo. Não sei se era um simpósio na época, isso eu não me lembro. Acho que foi um dia de campo, do trabalho que eu estava fazendo. E aí, fui trilhando esse rumo. E o seu Célio, cada dia, depois, quando ele viu o que eu fiz, ele foi pegando mais confiança, foi me passando mais coisa. E antes dele falecer, que ele faleceu em 2021, parece, acho que foi em novembro de 2021, mais uns 8 anos antes dele falecer, ele já tinha praticamente me entregue tudo. Ele tinha preservado só a fazenda que ele mais gosta, que é até fazenda, é vizinha aqui da fazendinha, que é a Badia. Ele falou, eu vou tomar conta da Badia, o resto você toma conta. Eu falei, então tá bom. Nesse período, até as decisões que ele ia tomar da Badia, não que ele precisava, eu acho que já era uma época que ele estava mais inseguro assim, ele queria mais a minha companhia do que, às vezes, o meu palpite, você entendeu? Sim, e você também já tinha uma visão mais global de todas as fazendas. Isso, e meu pai sempre teve muita confiança em mim, até gerava um pouco de ciúme entre os irmãos, porque como a gente era do mesmo ramo, minha irmã é arquiteta, um outro irmão é engenheiro, o outro fez negócio de computação, quer dizer, quem tinha mais proximidade em função do trabalho ser parecido, é o mesmo trabalho, era eu. Então, assim, meu pai sempre teve um luxo muito grande comigo, apesar que a gente tinha uns arranca-rabo também, mas ele tinha muita confiança e tudo. E aí você vai amadurecendo, é um processo natural, né? Ah, sem dúvida. Cara, e é muito legal, né, assim, essa história, porque hoje se fala muito sobre sucessão, né? Sim. E igual você comentou uma coisa que é muito interessante, porque se é pai e filho, tem uma certa intimidade que às vezes até atrapalha, né? Sim, aí às vezes esse que eu acho que é o grande... Às vezes você perde... o filho até... No meu caso, eu nunca perdi o respeito. Sim, sim. Mas você tinha, às vezes, alterava o volume da voz, sim, a insatisfação. E o outro lado, você trabalha mais pisando em ovos, né? Tipo assim, eu não posso... O meu limite, sim, a minha fronteira aqui, e o outro lado também. Quer dizer, ambas as partes se respeitam, né? Exato. Quando não existe respeito e nem... não tem jeito de ter um resultado legal, o processo não vai para frente. Não tem como, não tem como. E Lucas, pra gente, uma coisa que você comentou muito assim, ó, poxa, quando você assumiu a fazenda, a primeira, né? Você assumiu, você foi, obviamente, trazendo os conhecimentos que você tinha ali da universidade, né? Que você veio formado. Isso, e nesse período já existia a Nutripura. Isso, exato. Certo. Então... E a Nutripura me ajudou muito nesse processo também. Inclusive, o primeiro rotacionado que eu fiz foi na Fazenda São Sebastião, que é a Fazenda São Sebastião e Terra Roxa, onde a gente toca lavoura, tem confinamento hoje. E na época era só, a parte de lavoura minha era arrendada, eu tinha um parceiro que tocava lavoura. E a gente tinha uma parte que já tinha sido lavoura, a gente começou a plantar, vamos supor, eu plantei capim na parte mais fraca da fazenda, mas já tinha sido soja. Foi quando o Beto saiu da faculdade, falou, Lucas, vamos montar o confinamento? O confinamento não, um rotacionado. Falei, Beto, não vamos, porque todo rotacionado que eu vejo é um bololô de arame,
o pessoal não toma conta direito, o boi que é para ficar num piquete, você chega lá, tá tudo arrebentado, o cochete não funciona. E ele me convenceu, falou, não, só se for mal tocado. Se tiver manutenção e tudo, eu sei, conheço e funciona. E ele, como tinha pouco serviço na época, e ele tinha pego aquilo meio tipo assim, vai dar certo, e seria praticamente uma vitrine para ele, né? Claro. Ele ajudou até, eu brinco, tenho até orgulho de falar que ele ajudou a fazer cerca nesse rotacionado. E no primeiro ano, nós colocamos um absurdo de boi, em 100 e poucos hectares, nós botamos mais de 1000 garrotes. Nossa. Então, assim, aí depois a Nutripura fez um dia de campo lá também. Entendeu? Então, assim, o Luciano também participou bastante. Quando eu fui fazer o projeto do confinamento, ele fez um projeto com 3 linhas. Quando ele fez a primeira linha, fez 3 linhas, eu falei, não, Luciano, eu vou fazer uma linha só, quando muito, eu não quero mais que isso. Ele falou, mas nós vamos largar o projeto pronto? Se você não quiser aumentar amanhã, mas pelo menos você já tem um projeto. Sim. Hoje eu tenho as 3 linhas, elas acabaram ficaram pequenas, onde eu tinha um barracão para guardar insumo, hoje eu tenho 2, sabe? E as coisas vão acontecendo, vão te empurrando. Sim. Às vezes, mesmo que você não queira trabalhar muito, mas a gente que gosta de trabalhar e o resultado do trabalho, o que faz a gente ficar feliz, é você ver o resultado, é lucro, é crescimento, é tudo. Então, de uma certa forma, você se vê obrigado a aumentar as coisas, aumentar patrimônio, continuar investindo e crescendo. Quer dizer, hoje eu já mudei um pouco, sabe? Hoje eu estou mais por conta, se os meninos meus quiserem, eles que façam. O que tem é suficiente, e não sou gastador, então para me ver bem, até eu morrer dá, eu acho. Eu brinco com a dona Tereza. Falei, Tereza, enquanto eu for vivo, para você não vai faltar nada, que é a minha sogra. E a Andréia também. Falei assim, essa nossa geração, agora os meninos, se eles ficarem quietinhos, não fizer nada, eles vivem bem também. Se trabalhar mal, pode perder tudo. Isso aí. E tem essa questão da nova geração entrando também, né? Sim. Querendo ou não, também dá um gás ali, né? Mas aí, pra você ver, vai de geração para geração. A geração do seu Célio trabalhava muito mais do que a minha, eu acho. Não sei nem se trabalhava mais, tinha mais dificuldade. Sim, sim. As estradas eram piores, a comunicação era pior, a informação era pior, você não sabia o que estava acontecendo no mundo, igual a coisa hoje é globalizada, muda demais. Então, assim, o mercado ele é muito mais volátil hoje. Sai uma notícia, o Trump não sei o que lá, tá, o Estreito de Hormuz, tá? Então, assim, todo dia você amanhece com a notícia nova, às vezes o impacto... A notícia impacta muito mais do que o fato. Do que o fato mesmo. Entendeu? Então, assim, isso aí hoje... E os meninos hoje, assim, eles aprenderam a trabalhar desse jeito. Eu acho, na verdade, eles são bons demais, mas eu acho essa geração um pouco mais acomodada do que a minha na época. Não sei se é exigência demais ou se eles que estão certos. Não precisava trabalhar desse tanto, entendeu? Para viver bem não precisa tanto. Exato. É mais ou menos isso. E Zolo, a gente quase ir para os finalmente aqui, assim, ó. Ao longo desse tempo, né, você foi aplicando tecnologias, né, no sistema de produção ao longo do tempo. Só que, ainda assim, nós estamos falando aí de 30 anos, praticamente, dentro desse processo. Não, é mais. 30, 40 anos. Eu tenho 64. Eu comecei a trabalhar mesmo com 22, 23 anos. Então, 42 anos. É, 42, bastante. Né? Já é algumas primaveras, já. É, bastante. O que mais mudou que o senhor percebeu ao longo desses 40 anos na forma de produzir? Eu acho que isso é uma somatória de fatores. Não tem jeito de você falar, você enumerar uma única coisa. Eu acho que a genética melhorou demais, é um absurdo. Você pegava antigamente, a gente falava num animal, eu me lembro, uma vez a gente tinha um clube aqui em Rondonópolis, um clubinho que Rondonópolis não tinha quase nada. Então, tinha os pecuaristas amigos, não só os produtores, alguns amigos montaram um clube para fazer um almoço juntos no domingo. E eu me lembro do Edélcio Vilela, já até faleceu, ele era famoso na época por ter um gado bom e tal, um gado muito longe do que é hoje. E ele falava, ó, o meu boi, a minha boiada, a minha bezerrada crioula, eu abato ela com 3 anos de idade, de 17 para 18 arrobas. E aí eu conheci um pouco de pecuária e tudo, era mais novo.
Falei, isso não tem como. Se a gente leva 4 anos e meio para botar 20 no outro, 19 no outro boi, como é que com 3 anos ele faz isso? Eu achava que era mentira. Hoje eu vejo que eu estava enganado, e de fato ele colocava mesmo. E para você ver, hoje você abate boi de 24, 28 meses, de 25, 26 arrobas. Quer dizer, depende. Aí você pega, suplementação mudou demais. A maneira de manejo de pasto, entender qual é o ponto certo do capim, entendeu? De se pastejar, o momento que ele é mais muito nutritivo, e apesar que é um desafio até hoje, acho que a grande maioria não sabe colher esse capim com boca de boi, e não tinha. Se você fosse um frigorífico naquela época, só tinha tranqueira no frigorífico, não tinha as carcaças todas magras, quer dizer, quando a gente mandava boi, era assim, um curral ou 2 que a gente mandava, que tinha boi de qualidade, que tinha cobertura, mas não era um boi novinho, não, era um boi de 5 anos, 4 anos e meio, só que ele tinha uma gordura. Os outros era só, era de doer. Você fala, não é possível que mata um gado desse. E matava. A média antigamente eram 16 arrobas. Hoje você vê, qualquer pecuarista que faz confinamento, abate boi de 20 arrobas, a grande maioria. Sim. Não é verdade? Sim, então, assim, hoje dentro dos sistemas que existem, o que eu mais gosto é o semi-confinamento, é o TIP, na verdade. Sim. Tanto para recria, para tudo. Porque eu acho que o animal tem um bem-estar muito melhor, ele está no ambiente dele, ele tem uma sombra de bacuri, uma sombra de uma árvore. O dia que ele amanhece, que ele não está muito bem, se ele não quiser comer a ração, ele vai comer o pasto. Ele mesmo vai determinar aquilo que ele vai querer comer, qual o alimento que ele vai querer. É mesmo, eu até brinco às vezes. Imagina você ser obrigado a comer feijoada todo dia, senão você morre. Entendeu? Então, ele passa a ter uma opção. Eu vejo que a gente tem muito menos problema com acidose, a gente tem muito menos problema de sodomia. Você tem uma série de coisas que você consegue mitigar em função do TIP, na verdade. Sim. E agora a gente aprendeu a fazer, assim, a gente que eu falo não sou eu, não, eu falo o pecuarista de uma maneira geral. Sim. Antigamente a gente punha 3, 4 aços num hectare, assim. Hoje você põe 8, 10. A gente produz. Eu comecei a tratar de boi, eu tratava 100 dias, hoje eu trato 140, aproveitar ao máximo a carcaça, 150. Igual eu sou uma pessoa que eu mato boi de verdade. Se você pegar a média dos 3 polos, que a gente trabalha com polo Araputanga, Alto Floresta e o sul do Mato Grosso, a minha média passa de 25 arrobas. Mata boi mais pesado mesmo. Eu mato boi pesado, só que eu compro gado bom. Eu compro gado que tem genética, pago mais caro. Então, esse bezerro bom, de qualidade, e de inseminação, que seja, esse bezerro tem que valer mais caro mesmo. Então, é uma série de coisas. Você tem muito mais a quem recorrer. Vamos supor, eu estou com dificuldade, eu chamo o pessoal da Nutripura. Se for um técnico que só souber menos que eu, falar isso aqui não serve, eu quero um que sabe mais. Sim. Antigamente quem me dava assistência um pouco era o Leiner. E eu sempre questionei ele muito. Ele fala, eu não engolia, fala, isso é assim, assim. Eu falei, não, isso não é assim não. Aí ele fala, senhor Lucas, tem que responder, para saber responder para você, tem que ter um pouquinho mais de conhecimento. Eu falei, pois é, eu posso até não saber o que é, mas eu sei se você está querendo me enganar ou não. Não, e é super importante porque é a experiência dentro do negócio ali, né? Sim, não tem jeito. Não tem dúvida. Eu acho assim, primeira coisa, você tem que ter prazer naquilo que faz. Exato. Isso aí mexer com aquilo que a gente gosta, não tem nada que é muito bom. Se estivesse mexendo com um negócio que você não tem prazer nenhum, você vê, eu tenho 2 filhos. O Guilherme é mais pecuarista, ele adora pecuária, ele vai ver, andar a cavalo, adora mula, ele entra no meio das novilhas que estão engordando na Água Bonita, que agora a gente tem minha filha montou um mercado, que é o mercado Gulha, a gente está fazendo uma carne especial, eu recrio, eu compro essa novilha bezerra, recrio e engordo no TIP também, com pouca ração, não é muita ração, a gente põe um acabamento legal e ela vende com a marca do mercado. E o Guilherme adora, ele vai para lá, senta debaixo de uma árvore, a novilha vem cheirar, ele acende um paeiro e as coisas vão. E o Rafael já é mais virado para o lado da agricultura. O Rafael não gosta de montar cavalo, o
Rafael não gosta de vacinar um boi, não gosta de andar na... Ele não gosta. Às vezes ele vai para outra floresta, olha a agricultura inteirinha e fala, e os pastos lá do fundo? Pai, não fui lá nos pastos do fundo. Então, cada um tem seu perfil. É isso aí. Bom, você está mais ou menos desde o início da Nutripura, né? Sim. Praticamente alguns simpósios já, né? Já, eu acho que todos. Todos, né? Todos. O que te faz vir aí no simpósio ainda? Porque... Primeiro que eu acho que sempre tem alguma coisa diferente. E a Nutripura sempre está na vanguarda das coisas. Porque eu entendi que a Nutripura, eu já mexi com outras empresas, mas o pós-venda da Nutripura, a Nutripura, ela está certa. Se o produtor não ganhar dinheiro, se ele começar a perder dinheiro, ele deixa de ser um cliente dela. Sim. Então, cada dia mais ele tem que ganhar mais dinheiro, mais consumo ele vai. Um potencial maior de consumo dos produtos da Nutripura. E para isso ela te dá suporte. Ela te acompanha, ela não faz, ela te ajuda a fazer contas, se você quiser e tal. Então, assim, de tudo isso que eu faço, nesse simpósio, 2026, tiveram 2 barracas, a maioria eu já estava calejado, não tinha novidade nenhuma, mas 2 barracas me chamaram a atenção. Uma foi a que o Luciano apresentou, que é um programa de computador, acho que é inteligência artificial, sim, que ajuda na gestão da pecuária, assim, da fazenda, e eu achei interessante, que eu tinha pouco conhecimento, e continuo tendo pouco conhecimento, mas agora eu vou me aprofundar. Uhum. E a barraca do Núcio, que é essa silagem que é feita de quase igual um feno. O pré-secado, né? Pré-secado. Isso aí eu achei interessante. Então, amanhã vai surgir outra coisa. Exatamente. Nunca vai parar. Exatamente. Não, e é muito interessante, porque à medida que nós temos cada vez mais tecnologia, mais informações desfragmentadas, sim, ali, né? E às vezes é difícil para o gestor parar e tomar uma decisão, né? Quando você tem ferramenta, você abre o leque para enxergar, exatamente, as coisas. Aí você consegue ponderar. Eu até brinco muito com o Luciano e o Beto. Às vezes eu vou conversar alguma coisa com o Luciano, assim, pensa, nossa, Lucas, vai dar muito certo, tá. O Luciano é uma pessoa extremamente otimista. Aí falei, nossa, Luciano, nossa, Beto, encontrei com o Luciano, tá? Falou, mas não é bem assim, não. Isso pode acontecer aí o Beto puxa para trás, mas será que não é? Então, assim, aí eu pego a informação do Beto, misturo com a do Luciano e traço o meu rumo. O meio sempre vai dar certo. Sim, é o mais certo. Coisa boa. E para o futuro, seu Lucas, o que você está imaginando aí para frente? O que você enxerga da pecuária aí nos próximos anos? Olha, eu acho assim, o hábito de alimentação da humanidade, de uma certa forma, está mudando. Então, nós já tivemos uma parte... na época dos hippies e tudo, depois começou o negócio vegetariano, veganismo, não sei o que lá e tal. Agora eu tenho até acompanhado algumas informações, algumas entrevistas e tudo mais, de CEOs desses grandes mercados e tudo mais, dizendo como está mudando o hábito de consumo da população. Com esse negócio, a minha geração é uma geração que fumava, até parei de fumar agora. Então é uma geração que fumava, sempre gostou de muita boemia, gostava de beber e nunca ligou para o corpo. É isso aí. A geração de hoje, acho que os meus meninos estão mais ou menos na transição, eles já não são igual essa de hoje, de fato. Hoje eles bebem menos, malham muito mais. A grande preocupação eu ia falar um palavrão, assim, a satisfação que eles têm hoje na verdade, é muito mais com o físico, e o físico não é só para eles, é para mostrar para os outros. E isso não combina com cigarro, com bebida, sim, e com comer bolo e chocolate. Precisa, para botar músculo e fazer as coisas, precisa de proteína. E qual que é a maior fonte de proteína que a gente tem? Então, o consumo de carne, a venda de carne nesses grandes mercados, ela aumentou em relação ao arroz, vamos colocar. O arroz diminuiu, eu vi falar que o arroz diminuiu 8,5% e a carne subiu 11%, que a população migrando, o hábito, o consumo está mudando. Agora, o que me deixa um pouco em dúvida, eu não sei quando se eu vou chegar a ver isso ou não, eu sei que já tem, carne de laboratório e tudo, eu não sei qual vai ser o impacto disso. Como, teoricamente, ela vai ser uma carne mais barata, não deve ter o mesmo sabor, apesar que tem quem já comeu, fala que é muito parecido, mas eu creio que não.
E tem o negócio do meio ambiente, que bate na gente todo dia, principalmente em países de submundo igual o nosso. Eu acredito que nos Estados Unidos eles não batam, em outros lugares, países ricos, eles não vão bater. Mas em país subdesenvolvido igual o nosso, a gente vai ser sempre saco de pancada. E tudo que a gente for ficar bom e que incomodar o mundo, eles vão querer puxar um pouquinho o tapete. Sim. Porque a maioria, você pega a Europa, a agropecuária ela é subsidiada. Quanto mais barato a nossa comida for, mais subsídio eles têm que dar para o produtor dele. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer. Igual eu sei que o JBS já está montando indústria dessas carnes de laboratório, não sei aonde, mais de uma indústria que vai produzir não sei quanto e tal. Se for nesses termos, só que terra é infinito. E para comer, eu acho que sempre vai precisar de terra. Se amanhã ou depois a pecuária não der certo, a celulose vai dar, entendeu? Se a celulose não der, quer dizer, sempre alguma atividade vai ter. No mínimo, você tem um riacho na fazenda e vai fazer turismo, você entendeu? Sim. Mas eu acredito que a pecuária, num período aí, ela de fato ela está crescendo, o Brasil cada dia exporta mais, está tendo um valor agregado maior das nossas carnes, a carne nossa sempre foi muito mal vista lá fora, e está mudando. E está mudando em função justamente do trabalho com os povos. Não do trabalho da Nutripura, de trabalhos igual a Nutripura tem feito nessa escala aqui em Rondonópolis, um pedaço do Mato Grosso. Outras empresas estão fazendo e estão mostrando uma qualidade de carne diferente. Hoje você pega uma novilha Angus, é uma novilha que pode ser exportada para o Japão, que ela tem marmoreio. Aí você pega o seu Shiro, ele tem um Nelore marmorizado. Sim. Quer dizer, então não é só peso, ganhar dinheiro, assim... A gente está olhando o que o produtor, o que o consumidor quer. Isso aí você vai atrair venda, você vai atrair. Aí você vai ter sempre os países que têm dinheiro. Você pega a China, que desenvolveu demais e tal, você pega o potencial. A China tem 1 bilhão e 300 milhões, 1 bilhão e 400 milhões, e que não comia nada de carne. Um bife a mais por ano dessa turma aí. Um bife que eles comerem já. E quem que vai conseguir suprir? Hoje eu acredito que sim. Mas você tem aí, não, mas é a África. Mas a África você tem um problema geopolítico muito grande. Então, quer dizer, mas às vezes passa. Então, o futuro é complicado você prever. Mas eu acho que hoje a pecuária, por um período aí, eu vejo com bons olhos. E é interessante porque assim, a pecuária, ela tem uma certa contribuição para o ecossistema como um todo, né? A gente vê isso em vários estudos, né? A gente até conversava com o Dr. Alexandre, né? Que tem um episódio que a gente gravou com ele, da dieta carnívora, né? Então tem muita gente indo para esse caminho, não só pela saúde, mas também por uma questão biológica mesmo. Né? Claro, assim, o que eles pregam às vezes, o boi, o pum do boi vai atrapalhar a camada de ozônio. Eu não sei. Eles não falam o que o boi capta de carbono. Sim, entendeu? Exato. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais, a gente tem que investir um pouco mais em marketing para mostrar justamente que a carne não é esse vilão. Exato. Que a carne, além de nutritiva, de muito boa, nutritiva, ela não faz mal para o meio ambiente. Essa é uma mentira. Exato. Muito pior são essas guerras. Aí você pega uma poluição de cidade e ninguém fala, entendeu? Quer dizer, e o homem do campo que vai pagar a conta, entendeu? Hoje você vai fazer uma rede de energia para chegar com um lugar que está isolado e tal, aí você tem um morador, alguém que você precisa chegar, às vezes com energia, para dar um mínimo de conforto. Sim. Se você derrubar uma árvore, alguma coisa para passar, eles vão lá, bloqueiam a sua fazenda, quer dizer, é uma coisa assim... É desproporcional, totalmente. Né? É isso aí, exatamente. Desproporcional, as atitudes são desproporcionais. É isso aí. Bom, Lucas, para quem não queria vir gravar aqui, poderíamos ficar gravando por mais 40 minutos aqui, hein? Tranquilamente, viu? Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, valeu por ter disponibilizado esse tempinho aqui. Espero que tenha gostado também mais uma vez desse... Eu espero não ter falado tanta bobagem, mas eu acabei falando
Contei um pedacinho da minha vida para vocês. Graças a Deus. Tá joia? Bom demais. Muito obrigado por ter convidado. Imagina. Eu sempre sou parceiro da Nutripura e não posso deixar na mão dessa vez, né? Tá muito bom? Obrigado, muito obrigado. Tá joia. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com o Lucas aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Canivete Cast, o Agro Resenha, cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então siga o Canivete Cast em todos os agregadores de podcast e também acompanhe os episódios em vídeo lá no nosso canal do YouTube, do Agro Resenha. Siga a Nutripura nas redes sociais, só buscar lá por @Nutripura, no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, e visite o site da Nutripura, www.nutripura.com.br. Lá você encontra todas as soluções da Nutripura e muitos conteúdos técnicos aí. Se você não veio no 12º Simpósio Nutripura em 2026, está escutando isso em 2027, ano que vem vai ter mais uma vez, porque os eventos da Nutripura, os simpósios são bianuais. Então já fica ligado para não perder o próximo simpósio, tá certo? Valeu. Lucas, mais uma vez, obrigado. Tá joia. Finaliza aqui. Muito obrigado. Sempre com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não desamanha a horta, não, que tá tudo Isso resolvido.